É possível afirmar, então, Lucas, que quanto maior a instabilidade econômica, tanto em dados reais, né, desvalorização do poder de compra, aumento da inflação, quanto no dado da percepção da insegurança das pessoas. Então, quanto maior essa insegurança, quanto maior essa instabilidade, maior o potencial de ativos metais, como prata. O ouro, como você falou, eu não vou entrar tanto, porque o ouro já fala por si só, já existe uma tradição histórica dele, né? Mas a prata tende a acompanhar. As pessoas se voltam, o que eu quero dizer, as pessoas se voltam para esses ativos quando elas percebem um cenário Sem econômico dúvida, instável? sem dúvida. E é essa informação que a gente tem que popularizar, né? Porque o que vai acontecer, né? Quando houver grandes crises, né? Grandes rompimentos, né? Grandes fragilidades que estão a ponto de vir tudo abaixo, você primeiro vai ter um movimento em direção ao ouro, que é natural, né? Mas depois, quando ele estiver muito caro, as pessoas vão começar a considerar outros ativos, né? E onde você vai encontrar ativos com praticamente as mesmas propriedades que o ouro te traz, com segurança, né? Com tudo aquilo que a gente conhece já, e com oportunidade acessível, entende? Agora entendo melhor. Agora a gente entra aqui num outro aspecto de mercado, que é a relação de preço entre ouro e prata, né? Então, historicamente, a gente tem aí uma flutuação que mostra como a prata era valorada em comparação com o ouro, né? Então, alguns marcos aqui, em 1934, a gente tem uma determinação do presidente dos Estados Unidos, que ele fixou o preço do ouro, ou seja, uma onça de ouro passou a valer $35, né? E aí você tem uma aceleração a partir daí, em 5 anos, de 34 até 39, você percebe como essa relação ela se esticou lá, foi de 98 para 1, né? Isso quer dizer o quê? Que houve um interesse muito maior na compra de ouro a partir dessa determinação do que a prata, e a prata ficou praticamente esquecida, né? Chegando a valer, imagine você ter que juntar 98 gramas de prata para trocar por uma de ouro. É um pouco surreal, né, essa diferença, né? Mas o mercado ele reage dessa forma, né? É interessante que isso é fixado, né? Assim, é difícil entender a fundamentação técnica para isso, né? Pois é. Assim, por que decidiu que ia valer tão menos assim? Você consegue Aí traçar uma razão para a gente começa a identificar ali como os poderes centrais tinham esse plano, né, de aos poucos começar a manipular o preço, né, principalmente do ouro e depois da prata, né. Então, lá em 34 a gente já começou a ver indícios disso, né, tentando fixar. E aí, obviamente, que o mercado ele responde a isso, né? O mercado ele tem o reflexo dele, tem a atitude dele, e, o preço fixo ele não dura muito tempo, né? Ele vai para onde tem que ir, né? Ele segue a lei básica da oferta e da demanda, né? Sim. Depois de 67, essa relação cai lá para 15, ou seja, se parte ali de 98 e vai lá para uma mínima praticamente histórica, né? Onde a relação cai de 15 para 1. Depois, em 91, ela volta a subir. Você chega na faixa de 100, ou seja, bate lá topo histórico novamente, né? Chegando a ter o preço de $4 por onça de prata. Ou seja, é uma pichincha mesmo. Barato demais, né? Recentemente, agora em 2020, chegou a 120 para 1, não tá nem no gráfico aqui, né? Mas, ou seja, foi mais além ainda. Estourou ainda mais, né? Chegando ao máximo de 126 para 1. Né? E foi o recorde em 5.000 anos de história. Então, isso mostra aí como tá barata a prata, né? Se você pega o ouro como referência, e a prata praticamente é descartável, né? Então, comprovações aí de que acessibilidade, assim, tremenda, né? Tremenda para quem
pretende fazer uma reserva de valor, acredita que é importante ter ativos reais na mão, fazer uma custódia própria, né? Depois a gente vai fazer algumas contas aqui, vocês vão se dar conta do que a gente está falando. Legal. E hoje em dia a gente está na faixa de 84 para 1. Né? Então a gente precisa de 84 gramas de prata para 1 de ouro. Com esse gráfico aqui, o que eu quero mostrar, né? Sempre medindo oferta e demanda. E voltando na oferta agora, a taxa de proporção da produção entre ouro e prata, ela está em torno de 9 para 1. Uhum. Então, ao passo que você coloca 1 grama de ouro no mercado, a partir da mineração, você consegue colocar 9 de prata. Então, por que a relação de preço é de 84 para 1? Ou seja, existe mais uma distorção aí. Sim. E esse gap, né, de 9 para 84 é mais um potencial de multiplicação do preço da prata que existe, que está subestimado, desconhecido. Mas né? não se sabe exatamente a razão. Porque, assim, fora a artificialidade do dado, o que mais que a gente Na verdade, a consegue gente inferir? sabe, né? Existe um sistema que controla tudo isso, né? Sim. E o sistema sabe do real valor que existe nesse metal. O sistema não nasceu ontem. Né? Ele sabe quais são os ativos que interessam para ele, né? E, enfim, para o usuário comum também. Então, já me estendendo agora nessa tua pergunta, a gente vai pesquisando e a gente vai entender que alguns grandes players estão realmente comprando prata como nunca. A preço de banana. A preço de banana. Estão estocando o máximo que podem. Um deles é o JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos. Tem um gráfico até que, se a gente procurar, a gente encontra a quantidade de prata que o JP Morgan vem estocando há décadas. Eu estava até fazendo uma conta hoje mais cedo, né, para entender. Mas a gente está falando em torno de 5 bilhões de toneladas de prata. Que isso? De um ativo que é difícil de encontrar? Que é mais ou menos a quantidade que eles têm guardado, né, em cofres, enfim. Por quê? Porque eles sabem de algo que a maioria não sabe. Tem um conhecimento que a maioria não tem. Então, eles vêm praticando o que é de interesse deles. Né? A gente sabe que esse mercado que a gente conhece financeiro, ele tem suas manipulações, né? Tem uma agenda também por trás, por que não dizer assim? E quem não se proteger pode estar, no dia de manhã, talvez, totalmente descoberto. Né? Então, esses grandes players sempre têm informação privilegiada. Né? E é importante a gente tentar entender o que eles estão fazendo. Né? Por que eles estão praticando certas atitudes que a gente nunca se deu conta, nunca prestou atenção, né? Não, então, peraí, que agora que a minha cabeça estoura, eu sei que está em casa aí, tem que acompanhar comigo, gente. Você está me dizendo, então, Lucas, que pode haver... Eu vou medir direitinho, para depois você não falar que eu botei palavra na sua boca. O que você está me dizendo é que pode existir uma desvalorização proposital da prata para que ela seja estocada pelos arquitetos desse sistema, dessa engenharia desse sistema. Então, propositalmente, ela é adquirida então a um preço mais baixo para uma grande reserva, esperando num jogo de xadrez que esse cenário mude. E aí a prata pode... Quando a prata chegar no seu real valor, ela já não vai estar disponível para compra, ou ela vai estar disponível para compra num preço exorbitante. Eu estou contando essa história, eu estou pensando nos bunkers. Assim, a manobra do sistema sempre coloca indícios assim estranhos, né? Para que construir um bunker? Essa galera espera o fim do mundo. Se esperassem realmente o fim do mundo, eles não construiriam bunkers, meus amigos. Eles não construiriam bunkers. Se o mundo fosse realmente acabar. Exatamente. Então, assim, me parece mais uma manobra artificial feita
as escuras, assim, para que a gente olhe e fale assim, ah, prata não vale nada, prata não vale nada. Enquanto isso, eles vão estocando, estocando, estocando. Uhum. É esse raciocínio que você está fazendo? Exatamente. Exatamente isso, Carol. E assim, como eles Eita! têm todos os instrumentos para isso, né? Então não é à toa que você tem hoje um mercado de derivativos de metais preciosos, seja para prata, seja para o ouro, ou seja, tudo aquilo que tem valor real, né, a gente diria valor intrínseco. Esses instrumentos foram criados justamente para controlar esse mercado. Então, quando você coloca contratos futuros numa bolsa de valores de prata, né, e você pode vender a descoberto, você pode praticar uma venda sem ter o ativo. Antes de você ter, você vende, você gera uma pressão vendedora muito maior que a compradora, aí você derruba o preço ao preço que você tiver vontade, e aí esse preço é usado como referência no metal físico para você comprar a quantidade que você quer. Né? Enfim. E assim vão criando esses dados artificiais. E assim esses você vai controlando o preço. Então, esse preço que é praticado hoje, ele é totalmente irracional, ilógico. Não existe lógica alguma, a não ser um reflexo da manipulação desse mercado. Desse sistema. Desse sistema. E o ouro é a mesma coisa. A gente vê que, aos poucos, a gente está tendo movimentações, principalmente agora em notícias bélicas, né, que a gente viu recentemente, esses ataques em Israel, né, a faixa de Gaza, enfim, Irã atacando Israel. Justamente nesse período a gente vê o mercado reagindo muito rápido, porque são picos onde o sistema talvez perde um pouco do controle. Né? Mas a gente vai ver aqui alguns dados, que o nível da dívida hoje é tão colossal, é impagável em todos os países do mundo, nos Estados Unidos, que se a gente fizer uma conta, não cabe na cabeça o valor que os metais poderiam ter. Né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou te recomendar 2 vídeos aqui. Esse primeiro, com Felipe Castelo Branco, vai te falar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle muito bem arquitetados aí pelo sistema. E se você quer saber mais desse conteúdo sobre a prata, aqui tá a live na íntegra, não deixa de ir lá conferir. Até a próxima!